Olá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tipos de lentes intraoculares, ou seja, as lentes que a gente vai colocar dentro do olho do paciente durante a cirurgia de catarata. Então a gente está lembrando que a gente está retirando o cristalino do paciente que está opacificado, que é a catarata, e obrigatoriamente eu tenho que colocar uma lente. Por quê? Porque essa lente natural do nosso olho, ela tem mais ou menos entre 13 a 20 graus. Antigamente não existia lente intraocular para colocar dentro do olho. Então o paciente, quando ele tirava a catarata dele, ele tinha que colocar um óculos fundo de garrafa, chamava catral, o tipo da lente, porque era o que tinha na época, anos 80, anos 70, era assim. Graças a Deus, hoje com a evolução da medicina, a evolução da ciência, a gente tem lentes maravilhosas para colocar dentro do olho do paciente. Lógico que a preocupação pré-operatória com os exames para indicar qual tipo de lente ideal é fundamental para o sucesso da cirurgia. Então, assim, quando você vai colocar um tipo de lente, a gente tem que pensar na qualidade do filme lacrimal, da lágrima do paciente, a qualidade da córnea do paciente, como é que a aberração, como é que essa luz entra para dentro. Se ele tem um ângulo CAP e um ângulo alfa, que é onde a luz vai bater na retina de uma forma certa. Se ele tem uma retina, se ele tem um vítreo bom. Por quê? Isso tudo faz com que você vá indicar que tipo de lente seria melhor para o paciente. Porque hoje você tem lentes multifocais, que são chamadas trifocais. Por que são trifocais? Tem 3 focos. Elas têm longe, intermediário e perto. Antigamente existia só a bifocal, que era longe e perto. Então a intermediária ficava um pouco a desejar. Você tem lentes trifocais e bifocais tóricas. Significa que são lentes que corrigem também o astigmatismo, que é um empenamento da córnea. Você tem lentes monofocais e monofocais tóricas, ou seja, tem um foco que vai ajudar o paciente ou para longe ou para perto. E você tem as lentes mais modernas hoje, que são lentes EDOF, que a gente fala, de foco estendido, ou seja, que são monofocais, mas que vão dar visão para o paciente longe e uma visão intermediária. Às vezes ela pode dar até uma visão para perto, mas não é a indicação da lente. Cada paciente tem sua história, cada paciente tem seu trabalho no dia a dia, cada paciente tem suas preferências. E isso tem que levar em conta na indicação da lente. Então, assim, um paciente que dirige muito à noite, que possa ter dificuldade porque uma lente multifocal, ela tem halos de multifocalidade, halos que vão dividir a luz para você poder enxergar. Então você pega aqui, ó. Aqui é legal essa demonstração. Aqui é uma lente multifocal. Ela tem anéis desenhados nela que vão dividir essa luz para poder a gente conseguir enxergar de longe, intermediário e perto. Se um paciente à noite, provavelmente no começo, ele vai ter um pouco mais de dificuldade de enxergar à noite, por quê? Porque a luz do carro, quando bate, o farol, ela desenha essas lentes, desenha esses halos. Então, no começo, isso é uma neuroadaptação também. No começo, o paciente tem mais dificuldade de dirigir à noite. Com o passar dos meses, isso vai ter uma neuroadaptação até o cérebro entender melhor. Esses halos que estavam grandes começam a diminuir, podem sumir, podem se manter e não incomodar, e tem uma mínima chance, uma mínima parcela estatística que às vezes o paciente tem um certo incômodo à noite, mas no dia a dia ele prefere continuar com a lente que está muito boa no dia dele e noite, e às vezes não fazer essa direção mais longa ou evitar, mas é muito raro. Então, assim, o que é interessante é um paciente que tem alguma alteração no seu olho, ele vai ter dificuldade com esse tipo de lente, porque a lente já está dividindo a luz, com o olho que já tem um pouquinho mais de dificuldade, a visão dele vai piorar. Esse paciente, por exemplo, é um paciente interessante com a lente de foco estendido, que vai dar qualidade de visão para ele, vai dar o painel do carro, ele vai conseguir o dia a dia se virar. Uma outra possibilidade é deixar um olho para longe e outro para perto, chama báscula ou monovisão. A gente 0 grau do olho dominante do paciente para longe e deixa miopizado um pouco para perto. Isso no dia a dia, binocularmente, com os 2 olhos abertos, te dá uma possibilidade muito grande de dinamismo também. Você consegue enxergar de longe e consegue enxergar de perto. É perfeito? Não. Por quê? Porque você está roubando longe para dar para perto e roubando perto para dar para longe. Mas você consegue ajudar muito esse paciente, que é o que a gente precisa. Eu acho que o mais importante é entender que você, quando está fazendo cirurgia de catarata, você não está colocando um olho de 18 anos de idade, você está colocando uma prótese dentro do seu olho, a mais sofisticada possível, que vai te dar uma qualidade muito maior que você está tendo hoje com a sua catarata, mas que nunca vai ser a visão que você tinha com 18 anos de idade. Isso tem que ser bem entendido para não criar uma expectativa que não existe.
o paciente vai ficar feliz, principalmente se as expectativas forem mais baixas.